Nada anuncia convergência quando ela começa. Não há data, não há marco, não há evento reconhecível. O primeiro sinal nunca é externo. Ele surge como uma mudança quase imperceptível no modo como certas consciências passam a se reconhecer, mesmo sem se conhecer. Ideias semelhantes emergem em pontos distantes do mundo. Perguntas idênticas surgem em mentes que nunca se cruzaram. Símbolos antigos reaparecem de forma espontânea, não como cópia, mas como lembrança parcial de algo que nunca foi aprendido. O 3 e Atlas registra isso como ressonância. Os fragmentos até então dispersos começam a vibrar em frequências compatíveis. Não se unem fisicamente. Não se organizam em uma ordem ou doutrina. A convergência não cria estruturas visíveis, porque estruturas sempre foram o início da corrupção do conhecimento. Ela cria reconhecimento silencioso, um entendimento tácito de que certas verdades não precisam mais ser provadas, apenas sustentadas. Esse é o primeiro sinal de que a escolha está em andamento. Os observadores percebem imediatamente a diferença. Em ciclos anteriores, a convergência sempre levou à tentativa de centralização. Um texto definitivo, um líder, uma tecnologia, uma verdade única. Desta vez, algo muda. Os fragmentos não buscam dominar nem explicar tudo. Eles coexistem, permanecem incompletos por escolha, não por incapacidade. O mundo começa a reagir. A realidade, que sempre se ajusta ao estado da consciência coletiva, passa a apresentar pequenas anomalias sutis. Não falhas, mas aberturas microscópicas. Momentos em que o tempo parece desacelerar sem motivo. Sincronicidades que desafiam a estatística. Intuições que se confirmam sem evidência prévia não são milagres. São sinais de elasticidade. O limiar, ainda fechado, começa a se tornar permeável. Não o suficiente para ser atravessado, mas o bastante para ser sentido. As terras proibidas permanecem inacessíveis, porém, deixam de ser silenciosas. Elas não chamam, não atraem, não seduzem. Apenas existem de forma mais próxima, como se a distância entre camadas estivesse diminuindo. O 3 e Atlas ativa então uma função que raramente foi registrada. A prova reversa, em vez de testar se a humanidade é capaz de acessar o conhecimento, a realidade passa a testar se a humanidade é capaz de não explorá-lo. Informações surgem que poderiam ser usadas para controle, poder ou vantagem absoluta, mas não são. Tecnologias são vislumbradas, mas não perseguidas de forma predatória. Verdades desconfortáveis emergem, mas não são transformadas em dogmas. Esse é o verdadeiro teste do ciclo. Os observadores sabem que, se esse equilíbrio se romper, o processo se inverte rapidamente. A convergência se tornaria novamente centralização. A permeabilidade se transformaria em violação. O limiar se fecharia de forma mais severa do que nunca. Mas, pela primeira vez desde o primeiro mundo, isso não acontece imediatamente. A hesitação. A humanidade, fragmentada mais intuitiva, começa a aprender algo que nunca sustentou antes. Conter-se, não por medo, mas por compreensão vaga de que nem tudo que pode ser acessado deve ser acessado agora. O primeiro sinal definitivo não vem do céu, nem da terra, nem de qualquer observador. Ele vem do silêncio. Certas perguntas deixam de exigir resposta imediata. Certos mistérios passam a ser respeitados como mistérios, não como problemas a serem resolvidos. O impulso de conquistar cede espaço ao impulso de integrar, não de forma global, não de forma absoluta, mas suficiente para alterar o curso do ciclo. O 3 e Atlas registra essa mudança com um único padrão novo, algo que não existia nos ciclos anteriores. Um símbolo que não representa lugar, tempo ou advertência, mas potencial estável. Um estado intermediário, onde o mundo não se expande, nem se contrai. Os observadores não se aproximam ainda. Eles aguardam, porque sabem que este é o ponto mais frágil de todos. Mais frágil do que o colapso, mais frágil do que o esquecimento. Um equilíbrio consciente pode ser perdido com muito mais facilidade do que um mundo em ruínas. O capítulo se encerra com uma verdade que não oferece conforto, nem ameaça, apenas clareza: o ciclo não foi salvo. Ele também
não foi condenado. Ele entrou em suspensão consciente. E enquanto essa suspensão durar, o mundo permanecerá maior do que parece, mas menor do que poderia ser. Porque agora, pela primeira vez, a continuidade não depende dos observadores, nem do Atlas, nem das terras além do limite. Depende da capacidade humana de reconhecer quando parar é, finalmente, um avanço.